Meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira para a aula 8 da classe de adolescentes da escola dominical. Você sabe que nós temos aqui pré-aulas para a classe de jovens, de adolescentes de 12 a 14 anos e também agora de adultos, tá certo? Esta é a aula 8. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Quero agradecer a todos que estão assistindo às nossas aulas, agradecer a todos que têm conversado conosco pelo WhatsApp. Eu fico muito feliz. Esse trabalho é feito para aquele professor que está começando agora, ou para professores que de repente dentro desse trimestre estão encontrando uma certa dificuldade no tema, ou para aquele professor que está se sentindo um pouco motivado. Então eu fico muito feliz de receber o carinho dos irmãos nos comentários aqui, nos vídeos que nós temos e também pelo WhatsApp. Na descrição de todos os meus vídeos tem as nossas redes sociais para você nos conhecer melhor. Tem também diversos links, entre eles para você baixar o material que eu uso como subsídio aqui para a pré-aula, que eu preparo em PDF no celular. Você pode levar para a classe sua, para o momento da aula, ou também enviar para os seus alunos para que eles cheguem mais preparados para a aula também. Isso é muito importante, cria uma interação muito boa. Também tem um link de um grupo para professores de escola dominical, que você entra nesse grupo específico de professores e fala comigo e fala com gente de todo o Brasil. O pessoal está mandando foto. É um grupo focado na escola dominical, onde a gente tira dúvidas, onde a gente esclarece dúvidas, onde a gente dá sugestões, críticas e tal. Então é um grupo muito bacana, tem gente de todo o Brasil e até de fora do Brasil, e eu fico muito feliz dessa interação que nós estamos tendo através da escola dominical. Lembrando aqui que no nosso canal nós temos mais de 120 vídeos ligados a este universo de jovens e adolescentes com o qual nós trabalhamos aí já há mais de 20 anos. Então vamos à nossa pré-aula da lição 8 da classe de adolescentes de 12 a 14. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Então, nós aqui vamos entender a atualidade dos dons espirituais, porque existem algumas denominações e até algumas pessoas dentro da nossa própria igreja que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, né? Que acreditam que os dons foram para os apóstolos e para a igreja naquele primeiro momento, para que o evangelho se expandisse por toda a terra, mas que hoje eles cessaram. Mas nós cremos, como a palavra do Senhor diz, lá em Atos 2:39, esta promessa diz a vós e a todos quantos o nosso Senhor chamar em todo tempo. Enfim, nós acreditamos, portanto, na atualidade dos dons espirituais. No comentário que ele começa falando que os dons espirituais estão disponíveis para a igreja de hoje, independente da idade, da cor ou da posição de uma pessoa, tá? Então, o dom está disponível para todas as pessoas. Você deve conhecer algum testemunho ou já ter ouvido alguém falar de crianças serem batizadas com o Espírito Santo, tá? A manifestação dos dons espirituais na vida de um discípulo de Jesus expressa a novidade de vida do crente diante de Deus e dos homens. Porém, muita atenção, nem todas as manifestações são de Deus. Elas podem ser da vontade humana ou do diabo. Um dos cuidados que nós precisamos tomar, e por isso precisamos buscar, eu tenho dito para os jovens por onde tem passado, que talvez o dom que a gente mais precise buscar é o dom de discernimento de espíritos, para não fazermos um juízo errado, tanto negativo quanto positivo, para não achar que tudo é de Deus, ou então descrer das coisas, já que não sei se é de Deus ou não, então também não vou crer, também não vou receber. Então o dom de discernimento de espíritos, eu acredito que é hoje o dom mais necessário para a igreja, principalmente porque vivemos tempos em que pessoas
se tornam famosas, vão para a televisão, e existe hoje todo tipo de manifestação, inclusive que atrai multidões. E aí, na dúvida se as manifestações são de Deus ou não, muitos não buscam ou não motivam a busca pelos dons espirituais. Uma igreja que não busca os dons espirituais, ela é uma igreja desequipada, incompleta, porque Deus deu esses dons à igreja para edificar a igreja e para revestir a igreja, para que a igreja pregue com poder, com ousadia a palavra de Deus e atue no meio de um mundo corrompido. Eu estive dando a aula 7 agora na classe dos adolescentes. Eu já disse que eu intercalo, né? Então tem dia que eu dou para os adolescentes, tem dia que eu dou aula para os jovens, tem dia que eu não dou aula. Eu sou um dos superintendentes da escola dominical na minha igreja. E o que acontece? Eu falei com os adolescentes que a pregação do evangelho, ela é feita num ambiente hostil. Ela é feita num ambiente de prisão, de escravidão. Então os dons espirituais são ferramentas, são equipamentos, são armas concedidas à igreja para que a igreja tenha sucesso no seu empreendimento, na sua missão de pregar o evangelho. Ele vai colocar aqui também, aqui na introdução, ora, qual o significado da palavra dom? É uma palavrinha que a gente escuta há muito tempo, não é verdade? Mas quase nem sempre conseguimos relacioná-la com a prática da vida cristã. O nosso objetivo para a lição dessa semana é de estudar a atualidade dos dons espirituais. Uma vez que as Escrituras apresentam a bênção do batismo no Espírito Santo, a imersão do crente nas águas do Espírito, na mesma proporção, veremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade concedendo à igreja dons ou carismas para o corpo de Cristo atuar no mundo e a igreja pregando a palavra com poder e a graça de Deus. E aí ele vai falar no auxílio teológico sobre a natureza encarnacional dos dons. Ele vai colocar aqui: os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons. Tá? Ele vai colocar aqui: nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre o corpo e o espírito. Para elas o corpo é mau, isso vem do gnosticismo. E por isso tem dificuldade, por isso que eles não acreditam, na verdade, na encarnação de Cristo. Se Jesus encarnou, ele não é o Cristo. Se ele é o Cristo, jamais ele poderia ter se encarnado, porque para eles o corpo é mau. O corpo é uma prisão para o espírito, certo? Então, essa era uma opinião muito comum no pensamento grego. É por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar muito acerca do corpo. Muito acerca do corpo. E ele coloca uma coisa que é interessante: o contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle, tá? Então eu costumo dizer que a atuação dos dons não nos torna descontrolados, não nos coloca em transe espiritual. A ação do Espírito Santo em nós não é uma possessão. É o diabo que possui o corpo de uma pessoa e atira do seu livre-arbítrio e a tira do seu estado normal de mentalidade e a faz, quem sabe, beber, se drogar. Isso é o diabo. O Espírito Santo, ele nos leva a uma maturidade espiritual. E isso que estamos aqui estudando refere-se à maturidade espiritual, ao ensino no uso correto dos dons, uma vez que eles são atuais, eles estão disponíveis para nós hoje. E a maturidade espiritual, o Espírito Santo em nós, ele nos guia, ele nos direciona. É diferente da carne. A carne escraviza, o Espírito liberta por meio da palavra e nos levando a uma maturidade espiritual, aonde a gente não precisa ser pegos pela mão e levados de um lugar para outro, não, mas com a sabedoria de Deus, o discernimento do Espírito Santo, maturidade espiritual, nós tomamos as melhores decisões, fazemos as melhores escolhas, guiados, direcionados
pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer, você pegou seu caderninho de anotações aí para você marcar? Eu tenho essas referências todas no material em PDF, a hora que você baixar você vai ter. Por isso que ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então vamos lá. Dons do Espírito. Já falei uma vez, não custa repetir. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o termo dom quer dizer presente, dádiva ou oferta. É uma capacidade sobrenatural, carismas, graças do Espírito Santo para o adolescente cristão desempenhar uma função no corpo de Cristo. O dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Ele vai falar um pouco mais para baixo. A distribuição dos dons espirituais na igreja manifesta a diversidade da operação do Espírito Santo em favor do seu povo, tanto para edificar os membros da igreja de Cristo, quanto para nos auxiliar em nossa vida de devoção a Deus, isto é, na prática da oração, da leitura da palavra, do jejum e nas muitas outras disciplinas espirituais. Então, os dons do Espírito. Lembra? Dom, presente, da graça, charismata, charis, livre e graciosamente concedidos à igreja. Não são meritórios, nem símbolos de santidade, certo? Eles são concedidos à igreja. Romanos, capítulo 12, e versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, certo? Então é pela graça, é de acordo com a graça. 1 Pedro 4 e 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Isso é muito importante para entender que há em nós uma responsabilidade no uso dos dons. Não é meritório, não é sinal de santidade, mas aqueles que os recebem devem administrá-los como bons administradores, devem cuidar, devem zelar para que sejam usados para o seu propósito, edificação da igreja, do coletivo. Não é autopromoção, não é para autopromoção. Há uma diferença, nós não podemos confundir, há uma diferença entre dons, talentos, não é verdade? Dons é um presente, é recebido pela graça de Deus. Ninguém é mais profeta 10 anos depois que recebeu o dom. Ninguém tem um dom mais, o dom não fica mais forte conforme o tempo passa. É diferente de ministério. O ministério você desenvolve, amém? Você aprende, você aprimora o ministério da palavra, o ministério do ensino. Veja que a Bíblia fala: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, maturação, desenvolvimento, tá certo? Aprimoramento da prática do ensino, do exercício de ensinar. Isso é ministério. O talento, a mesma coisa, só que o talento geralmente, talento natural, não é? Um talento natural, um talento de cantar, um talento de falar em público, um talento de tocar um instrumento, um talento para um esporte, enfim, talento com os quais todo ser humano nasce. Não é fácil descobrir. Nós, enquanto professores, líderes de adolescentes, temos esse dilema, e como pais, de ajudar os filhos e os adolescentes a descobrir qual é o seu talento, tá certo? Então, dom não, é diferente, ele é concedido por Deus,
tá? E ele é completo, ele é inteiro. Ministério concedido por Deus, mas nós temos que aprimorar, se é ensinar, se é um ministério, mesmo na área da música, não é verdade? Você vai trabalhar, mas dom, ele é recebido com uma competência completamente divina. Nós o recebemos. Muito bem, conceituando os dons espirituais. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Eu achei isso aqui muito bacana, né? Não podemos analisá-la como se fosse um aparelho eletrônico que você ganhou de presentes e depois começou a seguir uma série de comandos para ligá-lo, desligá-lo, configurá-lo. Com o Espírito Santo não é assim. Ele não marca dia, hora e nem agenda mês para se manifestar e fazer-se presente e visível em nossas vidas, tá? Então, o Espírito Santo é Deus, ele é soberano. Para a gente ter uma ideia disso, a Bíblia fala que o vento sopra onde quer. Lá em João 3, vamos ver? Lá está falando do Espírito Santo, da atuação, da manifestação do Espírito Santo. João 3, olha lá. O que é nascido, 3:6, de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então veja, o Espírito Santo é soberano. Então não dá para conceituar, não, ele age assim, não, ele atua desta forma, não, ele faz desse jeito. Não é assim. Tá bom? O Espírito Santo é Deus, é soberano, ele age como ele quer. Tá bom? Então, nós temos aqui uma lista de 9 dons que não fecha em si, tá? Esta lista, ela nos dá um parâmetro da atuação do Espírito Santo na igreja. E você tem essa lista de 9 dons. A gente pode incluir o dom de línguas, concedido em Atos 2, tá certo? Então só aí já seria uma lista com 10 dons. Tem os dons ministeriais em Efésios 4, certo? Então, há uma variedade de dons. A Bíblia diz que há diversidade de dons. Aqui tem uma lista de 9. O objetivo do uso destes dons: edificar o corpo de Cristo, a igreja, e auxiliar a vida de adoração do crente. Professor, você tem buscado dons espirituais? Você tem incentivado os seus alunos a buscar os dons espirituais? Vamos lá? Eu tenho uma lista aqui na lição, e eu tenho uma lista de uma revista de adultos já bem antiga, e eu vou comparar as duas. Você já tem aqui a lição, então a gente vem e acrescenta algumas informações bacanas. Esta lista de 9 dons, podemos dividi-la, classificá-la em 3 listas ou em 3 etapas: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Dom de revelação, palavra de sabedoria. É uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Você quer ver só? 1 Reis, capítulo 3. Tomada de decisões, 1 Reis, capítulo 3. Versículo 5, do 9 depois até o 28. No 28 fala assim, ó: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 3, você vai entender a história de discernimento que Salomão teve. Nós poderíamos dizer também, aqui ó, Gênesis 41, 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então veja,
tomada de decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Faraó não sabia o que fazer. Salomão por si só não tinha como tomar a decisão, mas eles tomaram a melhor decisão dentro daquela situação. Então, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou do conhecimento não tem a ver com especulação ou adivinhação, mas é uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Você deve lembrar da história. Ananias e Safira, 5, do 1 ao 11. O que Pedro fala no 9? Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, dons, palavra de ciência, que revela aquilo que está oculto. Ananias e Safira achou que poderiam ludibriar os apóstolos, mas Pedro tinha esse dom, foi usado com esse dom. Discernimento de espíritos. Presta atenção nesse dom aqui, ó. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à igreja esses dons, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4 e 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a Bíblia está dizendo: provem os espíritos, vejam se eles são os espíritos de Deus, tá certo? Lembra que Pedro andava com Jesus. Aqui está um sinal em Mateus 16, 23, que isso é necessário dentro da igreja, que isso é necessário no ambiente de culto, discernimento de espíritos. Pedro andava com Jesus, acabara de declarar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e num lapso espiritual, Pedro é usado pelo inimigo e começa a retrucar com Jesus. E Jesus discerne que naquele momento não era Deus falando na boca de Pedro, também não era Pedro que estava falando. Dom de discernimento de espíritos. A outra lista é os dons de poder. Os dons de poder, tá? Que ele vai colocar aqui. Dom da fé, tá certo? Que não é a fé que nos conduz à salvação. Não é essa fé, tá bom? Mas uma fé sobrenatural e especial, trazida pelo Espírito Santo para capacitar o crente quanto à pregação do Evangelho. Então, para fazer milagres, para operar maravilhas, para pregar no poder do nome de Jesus. Atos 8, versículo 4. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial, portanto uma fé sobrenatural. Também curas divinas, dons de curar, todas as sortes de enfermidades
das pessoas por meios divinos e sobrenaturais. Os dons de cura são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Atos 3, 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Curas, dons de operação de milagres ou operação de maravilhas, realizar obras extraordinárias, além do poder humano, altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Jesus acalma a tempestade, algo que a ciência não controla, não domina e não resolve. Veja, não temos autorização para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. E aqui eu faço uma observação. Nossa igreja foi fundada sobre um lema que dizia o seguinte: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Esse era o lema da nossa igreja. Essa era a pregação do qual a nossa igreja cresceu e se fortaleceu e se tornou uma igreja centenária. Mas preste atenção, talvez o nosso erro seja que às vezes a gente critica igrejas que fazem campanha de cura. Mas fazer campanha de cura num dia determinado e não fazer são dois extremos. Nós temos que entender que Deus opera quando Ele quer. Então, só orar por cura no dia da campanha está errado. E não orar dia nenhum também está errado. Então nós não podemos esquecer que todo culto é uma oportunidade de cura. Deus pode realizar milagres na vida de alguém. Enquanto você assiste esta pré-aula, enquanto você der esta aula, através da exposição da palavra de Deus, Jesus pode operar um milagre na tua vida, um milagre na vida daqueles que te escutam. Então, a nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Não podemos imaginar que porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e nos proteja dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. É Ele que faz quando quer, por sua soberana vontade, certo? Então, dons de poder, né? A fé, cura divina, milagres, dons de elocução. Também tem os dons de elocução. E aí você tem profecia. Meu Deus do céu. Eu estou tentando acelerar aqui, mas é que tem coisa que tem que colocar. Dom de profecia. Profetizar é falar no lugar de Deus, de maneira que todos entendam o desejo de Deus para as suas vidas. Profeta não escolhe o que prega, não escolhe o que profetiza. Não escolhe. Profeta fala em lugar de Deus a palavra de Deus. Tá? E aqui está falando profecia como dom, não como exposição da palavra. E faço aqui uma ressalva.
que quando a palavra está sendo exposta, porque todos os dons, eles estão linkados à palavra, toda manifestação linkada à palavra. Então, quando a palavra está sendo pregada, ela é a maior exposição no culto. Então, nenhum dom, nenhuma manifestação pode interromper a manifestação da palavra para cumprirmos o que a Bíblia ensina lá no versículo 40 de 1 Coríntios 14, com decência e ordem. O espírito profeta é sujeito ao profeta. Segura, calma, no momento certo, fala. O que é o dom de profecia? Refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade de uma profecia. Eu profetizo na tua vida agora. Isso não é profecia como dom, tá bom? Lamentavelmente, por falta de ensino como esse, muitas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Mas eu tenho uma tristeza, que o uso incorreto desse dom tem afastado o uso correto desse dom. Tem muito profeta calado na igreja, por causa da falsa profecia. O ensino vem para colocar o falso, para mostrar o falso, para arrancar o falso e ao mesmo tempo para manifestar o verdadeiro, para fortalecer o verdadeiro. Então, não poucos crentes e igrejas locais sofrem com a consequência das falsas profecias. Então, apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja, 1 Tessalonicenses 5:20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo. Olha aqui de novo o discernimento. E a relevância. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exorta sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e decência nos cultos. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Porque as profecias, elas possuem 3 fontes distintas que eu falei lá no começo, principalmente a profecia: Deus, um homem ou o diabo. Como discernir se uma profecia é de Deus? 2 coisas. Primeiro, a observância dela à luz da palavra de Deus. Se o que a pessoa disse está em acordo com o que a palavra de Deus diz, então é Deus que está falando. Segundo, o cumprimento dela. Quando Deus fala, Deus cumpre, certo? Então, Deus, o homem ou o diabo, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Mateus 7,15, Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, tá? Só que há muita confusão a respeito disso e há líderes, há igrejas que permitem que as igrejas sejam lideradas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo, ela deve ser liderada, conduzida segundo a palavra. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder e da igreja cristã, tá certo? Ele vai falar aqui, eu não estou seguindo uma sequência da revista, tá bom? Estou seguindo uma sequência aqui. Ele vai falar do dom de variedade de línguas, tá? Então, ele vai falar do dom de variedade de línguas. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Nesse caso, quando há interpretação, tá certo? A finalidade dela, num primeiro momento, é a edificação da vida espiritual do crente, tá certo? Da vida espiritual do crente. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente, certo? Então, variedade de línguas. Nem todos que são batizados com o Espírito Santo recebem o dom de variedade de línguas. A maioria recebe o dom de
línguas. E tem gente que nem percebe que tem um dom de variedade de línguas, porque nem percebe que está falando uma língua diferente de quando começou a falar, lembrando que é o Espírito que ensina, não é você que vai pegar uma cartilha e ficar estudando, vou falar uma língua diferente, vou ouvir o irmão, nossa, que língua bonita que ele fala, vou imitar ele. Não, é o Espírito Santo, tá bom? Então, o dom não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. É um dom tão útil à vida pessoal do crente nos nossos dias, como foi nos dias da igreja primitiva. E por último, o dom de interpretação de línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural do portador deste dom interpretar a própria língua desconhecida ou de outrem. Não sei se você já viu exemplos assim, mas maravilhoso é você ver quando uma pessoa se levanta e começa a falar em línguas, né? E um outro que está em outro lugar do culto e ele começa a interpretar. Ou quando o pregador está pregando, começa a falar em línguas por algum tempo, e quando ele para, ele traz à igreja a interpretação daquilo que Deus está falando nos lábios dele. Então, interpretação de línguas, tá certo? Então, há diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, tá certo? Então, no dom de profecia, eu vou falando e já vou transmitindo, tá? No dom de interpretação, muitas vezes, eu não sou o que vou interpretar. Eu posso estar falando em línguas e outro traz a interpretação, tá? Sempre lembrando que quando a gente fala em línguas em voz alta, Paulo orienta a igreja que a gente ore para que haja interpretação, para que todos sejam edificados. Bom, eu creio nos dons e quero desfrutá-lo. Quero aqui lembrar uma coisa para vocês, que é o seguinte: na nossa pré-aula aqui, nos links aqui abaixo, você vai encontrar uma dinâmica dos dons espirituais. Inclusive eu coloco aqui também no material em PDF uma ideia que você leve ferramentas para a classe, ou equipamentos de cozinha, para mostrar a eles a importância dos dons espirituais como ferramentas, como equipamentos para nós realizarmos a obra de Deus. Eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Os dons espirituais são atuais e estão disponíveis para quaisquer crentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, serem instrumentos de Deus, dispostos a expandir o seu reino e edificar a igreja de Cristo no mundo. Tá certo? Não há fórmulas mágicas para receber, tá bom? Dá glória, 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 glória e dá 3 pulinhos que você vai receber. Não. Para ser um portador dos dons, de acordo com a Bíblia, precisamos rogar ao Pai os dons da sua parte. Aguardar essas promessas em oração, leitura da palavra, em torno de louvores a Deus. O nosso relacionamento com o Pai precisa ser aperfeiçoado, pois quando nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. E eu concluo: os dons do Espírito servem para atrair as pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho. Você vai ver que Jesus pregava e operava milagres. Operava milagres e pregava. O que não pode é um culto onde só há operação de milagre. Irmão, fui no culto hoje, meu Deus, que poder, que glória, era profecia para tudo quanto é lado e o pregador não conseguiu nem pregar. Que haja ordem, que haja decência. Então, um problema em relação aos dons é que quando as coisas começam a ser falsificadas, para remover o falso, a gente acaba abandonando, correndo o risco de remover junto também o verdadeiro. É por isso que muitos não dão muito apoio para dons espirituais. Muitas igrejas, principalmente o dom de profecia, deixa ele de lado, né? Se alguém se levanta para falar em profecia, já é logo cerceado. Nós vimos aí um caso em que um pastor se levanta e fala em profecia, e depois a gente vê nos bastidores pessoas articulando para processar o profeta. Que isso? É dom de Deus, é Deus que está usando, é Deus que está falando, é um dom, a profecia é um dom. Não calem os profetas, e os profetas também não tenham medo de falar, certo? Então, para que isso não ocorra, sejamos prudentes, pedindo o dom de espíritos a Deus, para que o falso seja revelado e o verdadeiro permaneça. Amém?
Queridos, essa foi a nossa aula 8 da classe de adolescentes de 12 a 14 anos. Fica o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Assistam, curtam, compartilhem os nossos vídeos, porque nos ajuda a estruturar este trabalho. Mande para todos os grupos de WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal. São mais de 120 vídeos neste tema, neste assunto de jovens e adolescentes. É um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Bom domingo. Deus abençoe tua vida, tua classe, tua família, teus alunos. Fique na paz e até a próxima aula.